Staycast, o podcast do mercado imobiliário. Fala, mercado imobiliário, mais um Staycast. Hoje eu tô com uma pessoa aqui que é topíssimo. Eu já sigo ele no Instagram, vejo o que ele entrega, mensagens, conteúdos, super relevante. Quem tá aqui comigo? Marcelo Lindenberg. Lindenberg é por causa da incorporadora? Me pergunto isso sempre, mas Sempre. não. Marcelo Lindenberg, né, é um sinônimo de expertise e paixão pelo mercado imobiliário. Casado com a Paula e sua adorável filha de 9 anos, Paola. Como ele diz, tudo com P, né? Com Isso. Paula, Paola. Marcelo compartilha sua vasta experiência desde 2007, quando ingressou nesse fascinante mundo do mercado imobiliário, com um foco dedicado ao treinamento e desenvolvimento pessoal de equipes. Marcelo tem deixado sua marca em várias incorporadoras em São Paulo e ao longo dos anos elevando o padrão, inspirando os outros profissionais a seguirem os seus passos. Neste podcast você vai encontrar insights valiosos sobre o mercado imobiliário, estratégia eficaz de treinamento de equipe, reflexões profundas sobre desenvolvimento pessoal e familiar. Então eu tenho certeza que você vai aprender muito nesse podcast com o Marcelo Lindenberg. Lindenberg, seja bem-vindo. Muito bom ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço. Eu acho que são um podcast igual esse que faz que a nossa voz chegue para mais pessoas. E nosso intuito é esse mesmo, é ajudar a desenvolver aí o mercado imobiliário, capacitando aí cada vez mais os corretores. Por isso, então, que eu agradeço mais uma vez essa chance que você está me dando, na verdade, né, de conseguir atingir muito mais pessoas aí e conseguir mudar a vida de mais pessoas por aí. Legal. Lindenberg, eu sei que você já trabalhou em várias incorporadoras. Até hoje você faz consultoria para algumas incorporadoras. Você estava me contando aqui de um amigo em comum, né, que estava dando treinamento. O seu treinamento, ele é pautado em quê? Qual o fundamento? O que você vê? Bom, primeiro eu acho que a gente precisa falar como é que eu comecei ou por Pode que eu falar. comecei os treinamentos. Assim como muita gente, eu vim de outros mercados, a maioria, né, 100% dos corretores hoje vieram de outros mercados. E para mim foi um choque, porque eu era gerente do Citibank, tinha uma outra cultura, até de treinamento, de capacitação contínua lá. E aí quando você entra no mercado imobiliário, parece que você desaprende a trabalhar. Porque tudo aquilo que você carrega de experiência do mercado que você vem, e você chega aqui, é outro mundo. E de repente eu tava lá com um monte de panfleto na mão indo pra rua. Falei, como é que eu vou vender imóvel aqui? Falei, não, vai pra rua e vai dar panfleto. Falei, pô, mas como assim, cara? Eu vim de banco e lá é outro processo. A gente faz umas ligações, vai visitar o cliente. Não, mas aqui, é assim que vende. Então, para mim, esse início foi muito difícil, na verdade, porque eu não consegui. Desafiador, né? Totalmente. Eu não consegui encaixar a experiência que eu tinha de quase 6 anos de mercado financeiro dentro do mercado imobiliário. E no Citibank, na verdade, 2005, 2006, eu atendi o público altíssimo padrão, que era naquela época, para um cliente ganhar de 15 a 20 mil reais em 2006, era um outro patamar mesmo. E o mínimo lá tinha que ter 500 mil de investimento para o cara poder abrir a conta no Citibank. Então era um público que eu tinha qualificadíssimo para comprar imóvel. E minha primeira empresa que eu entrei foi na Cirela, uma empresa de alto padrão, mas eu não tive nenhum tipo de ajuda, nenhum tipo de recurso. Então você vê, eu tinha um monte de cliente de carteira que era de banco que eu podia aproveitar no mercado, só que eu não sabia como fazer isso. E aí para mim foi muito difícil. Eu costumo dizer que existem dois Lindenbergs, né? O que ficou 2 anos aí patirando no mercado, porque é difícil. Ninguém falava em treinamento na época do mercado imobiliário. E se você falasse em treinamento, os caras riam da tua cara. É muito engraçado isso. E depois patinei bastante. Depois rodei por várias empresas e eu acabei entrando na Biara. Você deve conhecer o Carvalho, que era Sim. o diretor da Bueno Neto. Ele foi meu gerente lá, junto com o Sabino, que depois foi para a Exetec, e hoje é diretor da Exetec. Junto com o Leôncio também. Só tinha professor ferrado lá. Então lá na Biara eu tive um pouco mais de paciência para poder entender como é que eu podia encaixar a minha experiência dentro do mercado imobiliário. E aí eu comecei a deslanchar. E o treinamento, na verdade, quando eu passei a ser gerente, eu falei, poxa, eu não posso fazer com que os corretores que eu vou contratar, aqueles que eu vou prometer que eu vou mudar de vida, eu não posso pegar esses caras, largar no mercado e deixar os caras soltos, até os caras conseguirem vender. E aí eu comecei a pensar como é que eu podia ajudar essas pessoas, porque
O mercado é complicado porque você vê muita gente boa entrando, que com perfil, só que essas pessoas vão embora rápido porque não conseguem fazer dinheiro. E eu falei, pô, eu não quero que esses caras que eu vou contratar passem porque eu passei. Então, como é que eu vou acelerar esse processo dessa galera? Então, todos os meus corretores que eu contratava, esses caras, antes de ir pro plantão, eles tinham que passar com um treinamento comigo. Mas era um treinamento bem básico, só para os caras saberem regra de plantão. Isso tô falando em 2010, né? Eles tinham que saber regra de plantão, para não chegar lá e ficar perdido. O mínimo que eles tinham que fazer é entender como que eles iam usar a experiência que eles já tinham, como que eles iam usar essa experiência para conseguir executar o trabalho deles aqui no mercado. Então é isso que eu comecei a fazer, para pelo menos o meu time começar a performar rápido. E deu bastante resultado. O pessoal até brinca até hoje comigo e fala assim, pô, como é que você conseguia contratar? Eu tinha quase 100 corretoras na minha equipe. Uau. Vendia muito. Perdeu muito cabelo, Humberto? Perdi depois. Perdeu Depois que eu depois? casei, minha filha nasceu, aí ferrou. Aí pegou, né? A preocupação aumenta, né? Mas na verdade não, cara. Eu montei uma equipe bem estruturada, uma equipe que ficou comigo durante quase o ano todo. A rotatividade era quase mínima, porque os caras sabiam que a preocupação é que ele chegasse e vendesse logo. Então meio que começou essa minha parte de mexer com treinamento pensando nisso aí. Entendi. Você viu a dor logo de cara, né? Eu falei, cara, eu não posso deixar meus corretores passar pelo que eu passei. Então, para que eu possa gerar dinheiro também rápido como gerente, eu preciso que esses caras consigam também fazer rapidamente venda. E foi assim que comecei a fazer. E você entrou no mercado quebrado, mercado imobiliário. Cara, entrei duraço. Eu tinha acabado de perder emprego no Citibank. Eu até brinco assim, falo pra você, pô, me enganaram também, porque me ligaram e falaram, tem uma vaga para corretor aqui para ganhar 15 mil por mês. Eu falei, quanto? 15? Eu falei, pô, entrei e fiquei duro durante um ano lá. Entrei na Cirela, depois aí que tá engraçado, né? Eu entrei numa baita de uma empresa, eu atendia cliente todos os dias, e eu fico falando assim, cara, se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, lá atrás eu tava milionário. Porque todo dia eu atendi um cliente bom, só que eu conseguia perder venda, porque eu não sabia o que fazer. Você tá lá com um produto, por exemplo, Central Park Prime, não sei se você viu falar. Já. Cara, produtaço. Uma maquete ali gigantesca. Aí você, calça branca, desesperado para poder vender. Ninguém te dá um apoio nenhum. E você tem que apresentar o projeto, você se perde. Você não sabe o que fazer. Marcelo, eu acho que tem uma ciência por detrás aí, cara. Eu sempre falo assim que os caras mais gabaritados, que tem mais bagagem que eu conheço, os caras que demoram mais tempo vender. Sabe por quê? Porque quando você vem de outra praça, principalmente de outro mercado, você vem do mercado financeiro. Você tem mais segurança no seu mercado. Você vem um pouquinho com propriedade. Você não vê um cara cru. Você já tinha filho comercial, você era gerente comercial pô. de uma grande instituição. E aí, quando o cara vai pro mercado imobiliário, tem coisas que são... É particular. É particular no mercado. E se você erra nessas coisas particulares, você não vai vender, cara. Mas o que eu... Você acredita nisso? Não, sem dúvida. É por isso que eu falo para as pessoas o seguinte, eu entendendo essa situação, qual foi a primeira coisa que eu fiz? Eu falei, cara, de onde você tá vindo? Por exemplo, eu sou do marketing. Fala, cara, você tem experiência em alguma coisa do marketing que você pode usar aqui. A minha função é tentar te ajudar a descobrir como que você vai fazer isso. Então, em 10 dias, o cara tava voando já. O cara não precisava descobrir, igual ao meu caso. Eu falei, cara, como é que eu vou apresentar um apartamento? Como é que eu faço isso? Por onde que eu começo? Então, você fica lá patinando, você patina. A minha sorte, que eu fui muito persistente. Porque senão eu tinha ido embora cedo. Assim como várias pessoas que entram no mercado, que são boas, as pessoas vão embora. Porque eles têm o potencial, mas não conseguem enxergar como que ele vai usar aquele potencial para gerar negócio no mercado imobiliário. Sim. Mas sem dúvida, o tempo que eu fiquei penando me ajudou muito a entender o seguinte, olha, esse caminho aqui eu já passei, eu já errei muito. Eu não vou deixar você passar por isso. Quais sintomas que você observa, que você percebe na pessoa, que é quando ela entra no mercado novo e ela vem de outra praça, por que restringe dela vender, impede dela vender? Porque ela não sabe como fazer. Mas fazer o quê? Vender, captar cliente. Olha que engraçado. Eu falo para as pessoas o seguinte: corretagem, mercado imobiliário é igual área comercial. Para você vender, o que você precisa ter? Você precisa ter o cliente. E para você ter o cliente, o que você precisa? Captar o cliente. Então, eu falo o seguinte: o foco no mercado imobiliário não é você querer vender imóvel, é você desenvolver técnicas que te ajudem a fazer a captação e a atração de cliente. Quanto mais cliente você conseguir atrair, mais a chance de você ter de vender. Então, é muito parecido com a área comercial. A diferença é, tem pessoas que vêm de alguns mercados, por exemplo,
O cara vende seguro, por exemplo. Aí o cara fala assim, pô, agora você vai vender um imóvel. Quanto custa o imóvel? Custa 500 mil. O cara fala, putz, mas peraí. Eu vendi um seguro que anual era 2 mil reais, por exemplo. Como é que você quer que eu venda um imóvel de 500 mil? Quem que compra um imóvel de 500 mil? Aonde que eu vou achar esse cliente? Quer dizer, a prospecção é igual a qualquer lugar. Aquele cara que faz um seguro de 2 mil reais, de um carro de 3 mil reais, é um cliente potencial para comprar imóvel. Só que o valor agregado dos produtos que esse cara chega, para qual ele vai vender, essa diferença faz com que essa pessoa fique perdida. Sim. É o produto mais caro da prateleira, né? Exato. Só que o que acontece? A forma de você vender é igual a qualquer lugar. Só que o que pega nas pessoas é como é que eu vou vender um imóvel de 500 mil? Para quem compra um imóvel de 500 mil? Como é que eu faço para vender? Será que eu consigo vender todo mês? Eu consigo vender um imóvel? Será que tem tanta gente para comprar imóvel assim? Então, essas são as dúvidas de quem chega no mercado. E a nossa função é mostrar para essas pessoas o seguinte: olha, o mercado é igual em qualquer lugar. A parte comercial é igual em qualquer lugar. Você tem que aprender a fazer a captação de cliente. Esse é o ponto. Então, por isso que eu acho que muitas pessoas desistem ou deixam de prosseguir, porque o valor agregado do produto que ele vende, de repente, quando ele chegou, é muito diferente. E isso assusta as pessoas. Legal, vamos lá. Então, a primeira pergunta, eu comecei aqui, você deu sua introdução. Seu treinamento está baseado em qual pauta? Gestão e vendas. Esses são os principais. Vamos falar de gestão. Eu acabei montando também um treinamento de gestão, porque quem são, hoje que eu falo assim, quem é o profissional que é o responsável por manter essa máquina funcionando? É o gestor. É ele que contrata as pessoas, é ele que traz as pessoas para o mercado e é ele que é o responsável em desenvolver essas pessoas. Então, primeira ponta que eu costumo dizer é o seguinte: se você quer ter uma empresa, uma imobiliária que for, ou uma house, que tenha bons resultados, você precisa primeiro capacitar a ponta lá de cima, porque esses são os caras que vão reproduzir aí todo o seu processo aí de trabalho e de vendas. Depois disso, você tem a parte que eu falo dos corretores. Uma coisa é você capacitar o gestor, só que esse gestor ele não vai ser um cara capacitado para ele ensinar as pessoas a venderem ou captarem ou fazer qualificação de lead. A função dele é fazer a gestão e a análise de performance desses corretores. Aí você tem que entrar como outro braço, que é o braço onde você ou qualquer empresa que for vai fazer a parte de treinamento, de Concordo. vendas e de atendimento, que são coisas totalmente diferentes. Eu concordo, porque quando você faz a gestão do time, até para você poder dar treinamento é importante. Eu dou muito treinamento aqui na empresa, mas eu vejo quando vem um cara de fora e dá o É treinamento, diferente. cara, é diferente. E às vezes a mesma coisa que eu tô falando. É exatamente isso. Você Mas fala a entra- mesma coisa, só que o peso é diferente. Sabe por que eu falo isso que é diferente? Porque é o seguinte: o gestor tá o dia a dia com o corretor lá. E quer ou que não, você acaba ficando íntimo das pessoas. Então, aí você chegar num corretor e você querer fazer treinamento, querer explicar alguma coisa, o cara fala, pô, a gente tava ali ontem conversando. Então, assim, é muita intimidade, às vezes não funciona. E quando vem um cara de fora, você prepara todo ali o ambiente para fazer um treinamento, igual a segunda-feira nós tivemos ali no plantão da Econ. Cara, as mesinhas ali no meio, televisão, equipamento de som, o corretor ele sente que tem um negócio diferente ali. Então, é todo um valor agregado, entendeu? É a mesma coisa você fazer um curso para gestor, você tira os caras do plantão, leva para um outro ambiente, para uma sala separada, para um outro local, monta uma estrutura diferente, para o cara sentir que realmente ele tá, pô, eu saí do mercado, entre aspas, né? E eu tô num ambiente onde eu preciso estudar, onde eu vou aprender. Então, é isso que também o treinamento, ele ajuda a que o corretor ou o gestor lhe dê mais valor um pouco na parte de capacitação. Sim, Você tem que tirar o cara do ambiente dele. E quem precisa fazer isso são os caras de fora. é um cara Você externo. quer ver um exemplo? Eu estava até pensando nisso agora, estava vindo para cá. Lá no Citibank nós tínhamos uma capacitação assim tremenda. Então, no mínimo 2 vezes por semana a gente tinha que fazer inglês. A gente tinha que chegar 1 hora antes da nossa entrada. Olha só que absurdo, né? Hoje o pessoal fala, mas pô, é muito bacana. Então você tinha que fazer o inglês com um cara que era americano nativo, porque você atendia muito gringo. Então, por incrível que pareça, você atendia muito australiano, muito americano que mora aqui no Brasil. Então você tinha que ter o básico do básico para você fazer. Então a capacitação é para isso. Se você não estudasse inglês, pô, cara, como é que você vai atender um gringo? Você começa a ficar fora do mercado ali. E a outra ponta, se eu não me engano, acho que era toda terça-feira, a gente fazia uma conferência, com o telefone mesmo lá,
O Ricardo Amorim, ele entrava para todas as agências e dava uma explanação sobre o mercado financeiro, o que estava acontecendo, qual que era a previsão, por quê? Porque eu tinha que ter essas informações, como é que eu vou falar com o meu cliente? Então, são essas coisas que eu sentia de falta no mercado imobiliário quando eu entrei como corretor. Falar, cara, que informação que eu vou ter relevante na hora que eu for falar com o meu cliente? A gente não tem. E não mudou nada, até hoje continua não tendo, na verdade. É. Às vezes, o que eu falo pro pessoal? Eu falei, cara, o gestor tem que ser gestor. O gestor não pode ser um corretor melhorado. O que é o corretor melhorado? É aquele cara que junta lá 10, 15 pessoas na equipe dele, ele manda os caras pra rua, aí ele fala assim, ó, traz que eu atendo. Não tem sentido um negócio desse. Você entendeu? Porque às vezes o cara não tem base, o cara não sabe nem o que vai fazer. É E a isso. função do gestor é fazer o quê? Desenvolver novos profissionais. Então tá um pouco bagunçado. Aliás, sempre foi, o mercado sempre foi meio bagunçado em relação a treinamento e capacitação. É defasado. Eu acredito que o mercado imobiliário ele tem essa. A gente sabe disso, né? Ninguém valoriza o ensino, o treinamento. Não. As pessoas não gostam disso. Mas e sobre, além de gestão que você falou aí, sobre vendas? Eu tenho um treinamento muito interessante que eu falo que é o atendimento. Que na verdade o atendimento está muito ligado a vendas. E o que eu coloco ali? Falei, ó, o mínimo que você vai aprender é o seu roteiro. O cliente entrou na recepção, você tem que fazer o roteiro com ele lá, é o passo a passo. Recepção, maquete, decorado. Aí você volta à mesa e depois você passa ali a tabela para o cliente. Esse é o básico. Só que dentro disso a gente precisa entender o seguinte: quando você vai atender, vai vender alguma coisa, você está vendendo para uma pessoa. E pessoas são iguais em qualquer lugar. O que são pessoas iguais? Elas têm o mesmo tipo padrão de comportamento. Aí já começa a entrar na parte de comportamento, neurociência, leitura corporal. Então, esse treinamento, o corretor ele vai aprender tudo isso. Como que ele vai usar a parte comportamental dentro do atendimento, o que ele vai falar para o corretor, para o cliente, como que ele vai começar a usar, por exemplo, eu falo o seguinte, na recepção é o ponto principal para você começar o atendimento. É o primeiro contato que você tem ali com o cliente. Apresentação pessoal ali na hora, né? Primeiro contato com o cliente. E a gente sabe, eu até costumo brincar o seguinte, a gente sabe que quando você conhece alguém pela primeira vez, automaticamente aquela pessoa vai fazer um julgamento sobre a sua pessoa. Pode ser positivo, pode ser negativo. E esse julgamento não é um julgamento racional, é Eu inconsciente. tenho uma frase, antes de você falar qualquer coisa, é visto. Exatamente. O treinamento ele fala exatamente sobre isso. Então, se eu sei que a parte comportamental ele vai fazer com que a mente do cliente ele possa gostar ou não gostar de mim, eu sabendo como é que funciona a parte comportamental, que eu consigo fazer o hackeamento da mente do cliente para que ele, antes de ele me ver, ele passar a gostar de mim. O que é gostar de mim? É começar a aceitar mais minha presença. Então, Gerar empatia ali, né? exato. Então, o que acontece? Eu ensino ali no treinamento para o corretor hackzinhos para ele chegar sem precisar abrir a boca, só com aproximação para ele conseguir chamar a atenção da mente do cliente para que o cliente possa, vamos dizer assim, gostar um pouco mais dele. Quando você gosta, você dá mais atenção para as pessoas. Essa palavra eu gostei. Nunca tinha ouvido o pessoal falar hackear o cliente. Hackear a mente do Hackear cliente. a mente, né? E- É exatamente. engraçado. É, mas é legal, eu entendi a palavra corretíssima. Sobre o que você está falando aí de hackear o cliente, tem a ver com linguagem corporal, né? Também. Inclusive, o que acontece? O treinamento, ele tem, eu falo que é um modelo de atendimento. Eu entrego para o corretor, ou para a empresa, se a empresa quiser comprar, um modelo pronto do que ele vai fazer, como que ele vai se posicionar, o que ele vai falar. Então, por exemplo, essa primeira parte é a parte da recepção, aonde ele vai precisar hackear a mente do cliente, fazer aquela pessoa gostar dele sem ele precisar abrir a boca. Aí você falou em outra situação, quando você vai fazer a apresentação, você tem um textozinho que a gente coloca lá de apresentação, que na apresentação você consegue gerar autoridade com o que você fala para o cliente, a forma que você fala para ele, e aí enquanto você caminha com esse cliente até que é o segundo Decorado. passo, não, que é o primeiro passo, que é ali a maquete, você já tem base suficiente para você começar a fazer o espelhamento com o cliente. O que é o espelhamento? Você começar a moldar ali a postura do cliente junto com a sua, para que aí você vai gerando empatia. Eu só tô resumindo aqui a situação. Você vai ter que dar esse treinamento que tá imobiliário, hein, E aí, Lindenberg? cara, os caras ficam pirados quando faz isso aí. E aí, o que acontece? Aí, quando você chega para começar a fazer a apresentação da maquete,
você já tem ali uma base bem suficiente para você conseguir trazer o cliente para você, e aí você, ao caminhar com o cliente, fazendo lá a modelagem, né, ou o espelhamento ali dos gestos, do tom de voz, enfim, do cliente, você já vai entrando com algumas perguntinhas de sondagem. Por que que é pergunta de sondagem? Para entender qual que é o perfil do cliente. Em cima do perfil do cliente, que a gente coloca aqui que são 3, a hora que você descobrir qual dos 3 é o perfil do cliente, da maquete para frente, você já começa a ter um atendimento. Por exemplo, se você identificar que o cliente ali é um perfil casal com filhos, quando chegar ali na maquete, toda a sua apresentação ela vai ter que ser moldada em cima do casal com filhos. Se o cara é um cara solteiro ou uma mulher solteira ou sem filhos, dali para frente a sua apresentação ela vai mudar. E se for um investidor também, a sua apresentação muda. Então eu falo o seguinte, a abordagem, que é a parte inicial, Principal. é importante para você gerar empatia com o cliente, para o cliente se aproximar de você, você conseguir tirar ali dele algumas informações que estão importantes para você dar sequência no atendimento. E aí chegou na maquete, eu tenho ali 3 perfis de clientes, ou seja, dali para frente eu tenho 3 modos de atender o cliente. Eu costumo dizer o seguinte, o que é vender? É você falar o que o cliente precisa ouvir. Uau. Por exemplo, você quer ver uma brincadeira que eu faço no plantão? Falar assim, você atendeu lá um casal com filhos. Tenho lá um filho de 3, um filho de 6 anos, pequenos. Aí o corretor quer apresentar lá toda a parte de a área de lazer lá. Aí fala assim, ó, aqui tem um ofurô. Imagina a senhora chegando do trabalho, usando o ofurô, não sei o que. Você acha que a cliente vai usar? Ela tem um filho de 3 e 5 anos. Ela não vai usar. Só que ela não vai falar que ela não vai usar. Quando você faz uma apresentação e você mostra um produto para um cliente que talvez ele não vá usar, porque é nítido que não vai conseguir usar. Eu falo que ele entra num negócio que... vou lembrar que o nome agora, esqueci. É um escape de consciência. Mas é como se fosse um negócio... Quando aumenta o nível de consciência, é o nível de consciência de venda. Sabe o gatilho da experimentação? Sim. O cara vai de reciprocidade? Gatilho da experimentação. O cara vai comprar um carro. O que você faz para comprar o carro? Um test drive. Sim. Ele sentou, dirigiu o carro, ele imagina ele usando aquele Sim, carro. a experiência, né? A experiência. Agora, eu vou chegar num cliente, casal com filhos pequenos, e vou falar para a mulher o seguinte, olha, você vai usar aqui o ofurô. Enfim, ela não vai usar. Porque ela vai chegar do trabalho, o cara também, a criança vai pegar a criança na escola, vai ter que todo aquele processo que a gente filho pequeno sabe que é difícil. E aí você tá usando um gatilho da experimentação de uma coisa que o cliente não vai usar. Aí eu falo que é o gatilho reverso. O que vai acontecer com aquela cliente? Cara, não é para mim esse produto, porque eu não vou usar. Será que vale pagar 500 mil, um negócio que eu não vou usar? É isso aí. Você entendeu? Concordo. Então, cara, é um negócio que é gigantesco e você tem ali todo um modelo de atendimento para... Cara, pega um corretor que não sabe nada. Você entrega esse negócio na mão do cara, o cara começa a treinar, o cara sabe o que fazer. Então, olha só, os meus treinamentos, eles foram pautados em cima das dificuldades que eu tive quando eu entrei. Então, tudo aquilo que eu tive como eu entrei, e aí eu via os amigos lá com as mesmas dificuldades, eu falei, cara, vou montar alguma coisa que eu consiga entregar para o corretor e para o gestor tudo aquilo que eu tinha de dor, que eles têm até hoje, modelo pronto. Você tem numerado quantos treinamentos já deu para os incorporadores? Cara, eu tenho, assim, são os carros-chefes. Então, eu tenho de gestão. O de gestão eu já fiz. Mais ou menos quantas horas você já deu de treinamento? Putz, cara. São quase 4 anos fazendo direto, né? Mas Tem muita hora de voo. Tem bastante, bastante. Porque os meus treinamentos, na verdade... Porque, assim, são processos diferentes, né? O treinamento mesmo, que você tem que levar mesmo, que eu falo que é o treinamento, que é o curso mesmo. Esse é mais extenso. São 4 dias de 6 horas. Então, é para quem quer fazer uma formação específica. Agora, quando eu vou numa empresa, eu vou num plantão ou um treinamento, eu dou uma enxugada. Mas não sai por menos de 2 horas. No mínimo ali, chegasse umas 2 horas para cada treinamento ali mais enxugado, entendeu? Marcelo, vamos lá. Qual que foi o pior momento seu no mercado imobiliário? Foi quando eu entrei, cara. Eu fiquei... Vou falar que foram os meus primeiros 2 anos. Sério? Foi terrível, cara. Terrível. Você... Primeiro, eu era gerente do Citibank. Aí você sai e vira corretor. Lá atrás, ninguém entendia o que é ser corretor. Aí você tem a sua mãe, a sua tia, os seus primos, falar, cara, que absurdo é esse? Você tem que pagar para trabalhar? Isso é um absurdo. Você tinha que lutar com tudo isso. Já era casado? Contra tudo isso.
Eu fui casado lá atrás, aí eu perdi por causa do... Tudo isso acontece, né? Você fica sem dinheiro, fica duro, você começa a ter problemas no relacionamento também. Isso em qualquer lugar. Dinheiro é o segundo vilão. É. Mas eu costumo dizer que tava com a pessoa errada, né? A pessoa certa, ela te pega na tua mão e vai com você, independente se você tá com dinheiro ou não. Mas é porque também é o cultural. Aquela época lá atrás também você tinha que ter emprego. O homem que não tinha uma carteira assinada, um emprego fixo, não era homem, pra falar a verdade. Não é, não é. É isso mesmo. Então foi difícil para você conseguir quebrar isso da sociedade. Mesmo com essas dificuldades, eu me encontrei muito no mercado. Porque muito que eu gostava de fazer, de atender, de ajudar as pessoas, eu vi isso aqui no mercado imobiliário. Nem no banco eu tinha isso. Olha isso. Porque no banco, na verdade, você tinha meta para cumprir. Então, por exemplo, hoje a meta a gente tem que vender aqui um investimento, sei lá, CDU, no CDI, enfim, que não era nem bom para o cliente às vezes, mas era bom para o banco. Então isso era muito ruim, isso, de você De sentar colocar na goela abaixo. com o cliente e fazer uma venda para ele ou convencer o cara que aquele negócio era bom, sabendo que para ele não era bom, mas era bom para o banco, eu tinha que bater minhas metas. Terrível isso, né? Isso era muito ruim. Inclusive, antes de ir pro Citibank, eu fui gerente do Santander. E lá no Santander, eu atendia muito funcionário público. E lá era pior. Porque o pessoal ia fazer empréstimo, fazer as coisas, tinha que meter seguro nos caras, enfim. E isso me machucava muito, sabe? Porque eu falei, cara, eu não tô gerando um negócio legal, assim, sabe? Eu tô empurrando coisa que não é legal para as pessoas. Você descobriu o seu propósito no mercado imobiliário. Cara, foi interessantíssimo isso. E eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, falei, ó, se você quer ser um bom profissional mesmo, você tem que passar pelo mercado imobiliário, tanto o gestor quanto o corretor. Isso eu falo em alguns treinamentos. Lá no Citibank, a gente tinha uma divisão lá. Então, por exemplo, eu não vou lembrar agora a nomenclatura, mas você viu falar esse tal de DDR, SDR, enfim. Sim, SDR, Close, Hunter. Isso, então você tem, são níveis de profissionais ali. Então, por exemplo, a minha parte no Citibank era a última parte. Então eu chegava na agência de manhã e falou, ó, hoje tem para você ter uma visitinha de um cliente assim, já tinha todo o script do cliente. O meu negócio era chegar lá, sentar com o cara e fazer o fechamento. Mas antes disso, eu tinha um cara que fazia prospecção, de conseguir achar os clientes potenciais. Ele achava, passava para o segundo cara, que é o cara que fazia a ligação para entender se aquele cliente tinha potencial ou não, enfim. Aí você tinha um terceiro cara, que era mais assim, ó, esse cliente realmente ele tem renda, tem produtos, ele entendia assim, o que você tem de investimento no, sei lá, no Bradesco, por exemplo? Eu tenho isso, tenho aquilo e tal. Ele já tinha uma noção do que o cara tinha pra gente trazer para cá. Quando chegava na minha mão, eu já tinha essas informações. Então a minha função era só fazer fechamento. Show. E eu falo o seguinte, aqui no mercado você faz de ponta a ponta. Então É aqui, verdade. o corretor É faz, muito mais completo, né? você sai um cara mais completo. Você sai um cara, você faz tudo. E é isso que eu levo para as pessoas. Eu falei, enquanto você tá achando que você tá indo pra rua ou tá ofertando, você tá fazendo um trabalho que é um subtrabalho, cara, lá fora, você é um cara valorizado, porque Uau. você faz todo o processo. Olha a ótica sua. E é verdade, cara. E Deu um insight aqui agora. assim como o gestor. O gestor lá fora, ele só faz uma parte de gestão. Eu falei, o gestor aqui você tem que contratar, você tem que treinar, você tem que fazer todo o processo. Sabe o que eu vi recentemente? O pessoal do mercado financeiro, da XP, a galera aí, vários do mercado financeiro, Estavam buscando, né? buscando corretor de imóveis, cara, contratando. Porque é isso que você falou, cara. Os caras que trabalham no mercado financeiro são limitados. Eles trabalham só Só. uma alçada. O Só. corretor, ele sabe, ele tem que saber de gestão, ele tem que ser psicólogo, ele tem que ser tudo, cara. Inclusive, eu falo isso no treinamento. Eu falo assim, cara, se eu colocar aqui um cara, um gestor de qualquer empresa, para ser gerente, o cara não consegue. Sim. Porque o cara tem que contratar, aí tem que treinar, tem que pagar incêndio, tem que fazer fechamento, tem que fazer um monte de coisa. Mas se eu colocar um gestor no mercado corporativo, você faz de braçada. Sim, sim. Então, eu falo assim, este é o melhor mercado para você aprender a trabalhar. Marcelo, Tem que mudar a ótica. Marcelo, muito bom falar com você, mas eu tenho uma parte aqui do programa. Você é um cara que tem muito conteúdo, né? Tem muita horas de voo aí, treinamento, aí acaba que você sabe a dor mesmo do corretor, Sim, né? sim, sim. Mas eu queria te perguntar algo aqui, que nós temos uma parte do programa que a gente fala corretor face to face, tete a tete, cara a cara com o corretor aqui de imóveis. Nosso público é corretor de imóveis. E eu queria te perguntar, o que que é um bom corretor para você, Marcelo? Boa pergunta, sabia? Uma boa pergunta. Um bom corretor, para mim, é que aí vai depender da ótica de cada um. Mas a minha ótica, o que é ser um bom corretor?
É um cara que vem todo mês? Se for isso, ele tem que ser um cara que é bom em captação. Esse é o ponto. Ah, mas e o relacionamento com o cliente? Falei, se você não souber captar para você trazer o cliente, as outras partes não servem de nada. O que adianta você ser um cara que sabe se relacionar com o cliente, mas se você não tem um cliente, você não sabe se relacionar, você não tem como se relacionar. Então, para mim, um bom corretor ou um bom vendedor que for, que para mim é tudo igual, minha ótica é a mesma, é o cara que tem que saber como conseguir atrair clientes, prospecção, trabalhar muita atração de clientes, ou até mesmo rede social. O cara tem que ser um cara completo nesse sentido. O restante, ele consegue É levar... É consequência. consequência. Esse é meu ponto de E um vista. bom gestor, um coordenador de venda, um gerente de Um venda. bom gestor é aquele cara que consegue tirar o máximo de cada corretor. Esse, para mim, é um bom gestor. E se você quer que eu vou um pouco mais a fundo, um bom gestor é um cara que é ruim com o corretor. Ruim no sentido do seguinte, olha, tá sem dinheiro? Vai ficar sem dinheiro, você tem que resolver seu problema. E vou te dar ferramentas para você conseguir desenvolver um trabalho para que você possa gerar negócio. O que eu vejo muito é o gestor quer ser muito bonzinho, quer pagar a conta de luz do corretor. Eu já fiz muito isso também. Também já. Esses caras foram tudo embora. Esses caras não ficam. Quem fica com você é aquele cara que sofre junto com você. Porque é esse cara que você precisa desenvolver. Então, o bom gestor é aquele cara que ele consegue entregar ferramentas para que o corretor possa desenvolver um bom trabalho. Esse, para mim, é um bom gestor. Forte. E o que é um bom treinador que tá na sua alçada aí, na sua zona de convergência? Bom, isso eu tô aprendendo ainda. Mas acho que um bom treinador, acho que ele tem que entender muito bem qual que é a dor daquele público que ele está trabalhando e entregar ferramentas para que essas pessoas possam parar, pensar, começar a analisar e começar a aplicar aquilo que foi aprendido. Para mim, acho que deve ser isso aí. Pelo menos é o que eu acho, pelo menos. Eu queria que você deixasse uma mensagem hoje para os corretores de imóvel que estão nos ouvindo aí, ó, naquela câmera ali, ó. Qual que é a isso. mensagem que hoje você, no seu treinamento que você faz? Ó, a mensagem é muito simples. Sofrer faz parte, a dor faz parte, ficar sem dinheiro faz parte, mas lembrando que hoje os caras que são diretores de hoje, que hoje que estão ganhando dinheiro, que estão muito bem de vida, são esses caras que foram lá, esses corretores duros lá atrás. Então a perseverança, a força de Isso mesmo. vontade e o foco, eu acho que é o principal mensagem que eu posso deixar para esses corretores de hoje aí. Marcelo, e hoje você tá na parte de treinamento, né? Você falou que tem um treinamento para corretor de imóveis, para gestor de imóveis. O que você consegue enxergar assim? Se leva o cara do ponto A ao ponto B de transformação e o quanto tempo que demora esse treinamento? O que você entende que existe um tempo de maturação também, né? Quando o gestor ele recebe o treinamento e para ele poder desenvolver, Sim, ó, pro gestor ou pro corretor? eu acho que vai muito de cada um de querer também querer aprender e colocar isso em prática, né? Mas eu acho que, como é um treinamento que já é um modelo pronto, é só o cara pegar e começar a aplicar. Se ele pegar e começar a aplicar, em uma semana o cara consegue desenvolver e ter uma transformação, como já alguns já tiveram. O problema é a mudança de mentalidade. Para mim, acho que esse é o principal. É você entregar um conteúdo para um gestor pronto, validado, e fazer esse cara fazer essa aplicação. Então a mudança de mentalidade acho que é o que é o que demanda mais tempo dessa mudança aí, porque o conteúdo tá prático, se ele aplicar ele vai fazer. Mas acho que a mudança de mentalidade e o cara entender que o mercado imobiliário ele precisa ter sempre uma capacitação contínua é importante. Eu falo que a mudança da mentalidade é a luta do próprio eu. A mentalidade tem a ver com o eu. A Sim, mente é a coisa mais forte do ser humano aí. sim, Se ele rompe isso, essas barreiras aí, ele rompe tudo, não rompe? são, sem dúvida. Você vê que tem alguns gestores que às vezes me chamam e falam, cara, Lindenberg, só aquilo que você passou ali no treinamento de 1 hora e meia, cara, mudou completamente a minha visão. É, teve um cara que me chamou e falou assim, cara, eu tinha uma frequência de corretores no plantão de, sei lá, 10, 15 pessoas. Depois que eu fiz o treinamento, eu fiz algumas mudanças, passou para 40. Mas o cara tem que aplicar.
A questão é, não adianta você receber o conteúdo e você achar que, cara, beleza, e vira as costas e vai embora e sai. A maioria vai fazer isso porque isso é cultural do mercado. Faz parte do mercado isso. Mas as pessoas que colocam e fazem essa aplicação, existe realmente tem uma mudança muito grande. Sim. Cara, se eu te falar que quando eu fiz a mudança no meu estilo de trabalho, quando eu entrei na Biara em 2009, se eu te falar que se eu te contar a trajetória aqui minha, né, em 4, 5 anos, eu fui de corretor a diretor geral de econômico dentro da Biara. Que isso. Em 4 anos. Eu só fui porque tive resultado. Contar um pouquinho para quem não conhece aqui, vou Pode falar um contar, pouquinho. pode contar. Eu entrei na Biara junto com o Carvalho em agosto de 2009. Final do ano eu ganhei um troféuzinho de segundo corretor colocado em vendas. Quer dizer, em 6 meses de trabalho eu consegui ficar em segundo colocado em vendas. Depois eu passei a ser coordenador de 2 produtos da Ezetec. A gente conseguiu zerar esses 2 produtos. Me deram uma cadeira de gerente, que eu não queria pegar a gerência. Sim. Que eu rodei em várias empresas, não tava com muito paciência para isso. Porque você começa a vender, você fala, cara, eu trabalho, naquela época era escala, né? Trabalho 2 vezes por semana, mais o fim de semana eu consigo vender, então para mim tá tranquilo, não quero mais essa. Aí o Leôncio, que hoje tá nesse tech, não, Lindeberg, você vai ter que assumir que você teoricamente tem um pouco mais de experiência, toca o barco aí e vai embora. Aí o Braz chancelou, falou, não, Braz, que era presidente, né? Toca o barco, vai ter que assumir. Aí assumi a gerência. Assumi a gerência em setembro de 2010. Comecei a montar a equipe, era o gerente mais novo que tinha ali. Em 2011, eu fui o gerente campeão de vendas, com 100 corretores mais ou menos. Nossa. E o detalhe Foi rápido a ascensão, hein? Não, Foi exponencial. falei, é a mudança, cara. O que eu fiz? Eu peguei tudo que eu aprendi no mercado corporativo e comecei a aplicar aqui dentro, que pra mim era igual. Que é isso aí, ó? Só pra você ter uma ideia. Olha Opa, aí, que os caras maravilha, atrás hein? aí. O que bom, hein? Só pra você ter uma ideia, eu lembro que em julho de 2011 eu tava como 10º colocado como gerente. E o primeiro colocado era o James, que tava na Eco e agora tá na Plano. Não sei se você conhece ele. Não. Ele era o primeiro colocado, eu era o 10º colocado. Quando chegou em dezembro, eu passei esses 9. Quando chegou em dezembro, eu passei todos esses caras aí e saí e fiquei em primeiro colocado e o segundo ficou atrás de mim quase 6, 7 milhões. Foi um atropelo, assim, Foi gigantesco. mesmo. E Que legal, hein? um atropelo. E os caras ficavam desesperados. Falei, pô, Lindeberg, como é que você consegue contratar corretor? Porque eu montei todo um processo dentro da minha equipe de contratação, de conversão. Inclusive, isso aí eu ensino no treinamento também, por gestores. E aí, o que aconteceu? Aí chegou o Arnaldo e o Braz, junto com o Leôncio e com o Souza, falou, ó, a gente tem uma operação ali em Alphaville, você vai para Alphaville, virar superintendente regional, e na época o Braz era regional aqui do Tatuapé, se não me engano. Falou, só que é o seguinte lá tá abandonada a operação, a gente ia fechar a operação, nós vamos ter lá um lançamento lá da Ezetec, que é o Jardins do Brasil, que ia lançar na época, falou, ó, só que a gente precisa de alguém para montar a equipe lá. É a tua chance de você passar a ser superintendente regional. Falei, putz, e agora, cara? Vou, não vou, vou, não vou. Falei, porra, vambora. E foi um desafio também, porque eu cheguei lá na operação, era muito PFeiro, o pessoal usava para fazer PF lá tinha uma filial bem localizada, abandonada. Como eu tinha 100 corretores, então uma parte ficou em São Paulo, aí tive que pulverizar. Aí eu peguei meus 2 melhores corretores, passei para gerente. Então nós fomos para o Alphaville, a operação. Era eu como diretor regional, 2 gerentes e acho que tinham 18 corretores. Sei. 14 meses depois, entreguei a operação lá com 13 gerentes, quase 400 corretores, 8 coordenadores, a gente tinha vendido quase 160 milhões, a maioria remanescente. Que isso, Lindeberg. E aí os caras falaram, cara, não é possível, quem que é esse maluco aí? Aí a Brasil Brokers do Rio ficou sabendo, porque assim, os caras iam fechar a operação. Por 3 vezes tentaram montar a operação, não conseguiram. E aí, enfim, aí eu falei que ia sair, porque tinha algumas outras coisas ali. Ele falou, não, volta para São Paulo. Aí eu assumi o econômico. Então, tudo que lançou de econômico em São Paulo, aí quase todas as incorporadoras, a gente só não tinha a Cury, eu acho, na mão. Mas tudo que lançou de econômico em São Paulo, eu era o diretor que tocava essas contas todas. Que legal, hein? E aí fiquei lá até 2014 para 2015, aí a Biara realmente foi vendida, aí o pessoal começou a ir embora, saiu todo mundo, saiu o Arnaldo, saiu o Souza, saiu o Menegatti, saiu acho que o Braz, foi embora todo mundo. Aí eu acabei saindo também. Mas você vê, foi uma trajetória rápida, mas com muito sucesso. E até hoje, a galera das antigas
É um legado, você construiu um legado Não, aí. mas até hoje em Alphaville, eu sou um cara famoso lá, porque o que eu fiz lá, eu consegui quebrar a Lopes e a Fernandes Mera lá. Que isso. Que consegui tirar a gente de lá, consegui pegar incorporador. Quando você fala em Lindenberg e Alphaville, até hoje eu tenho Tem essa. um nome forte. Porque o que foi feito lá em pouco tempo, de você montar uma operação, de conseguir construir, é uma coisa assim absurda. Ô, Lindenberg, eu queria te perguntar algo assim sobre dar treinamento. Treinamento, cara. Às vezes o cara que vem de fora dá o treinamento ali é gostoso. Eu falo porque eu gosto também. Eu sou da parte da educação aqui. O podcast é comunicação Sim, total. sem dúvida. Mas o cara que tá no dia a dia dando treinamento, explicando, é cansativo também, não é, cara? Cara, sabe que não é? Você não acha? Não, porque eu gosto, cara, é diferente. Não, mas eu falo assim, o De gerente você. de venda, o coordenador de venda que tá tentando com a equipe ali, sempre Ah, não, fala. aí sim. Não, aí esse, tá falando do, do, Você do entendeu? gestor e do. É, porque, cara, é que eu falo, quando você gera muita intimidade com o seu time, chega uma hora que você já não tem mais aquela autoridade de você passar conhecimento. Por isso que tem que vir alguém de fora, entendeu? Mas cansa. No meu caso, quando eu fui gerente, eu não queria fazer treinamento. Eu só queria que o meu corretor ele fosse pro plantão com o mínimo de informação possível. Então não era um treinamento. Nem pensava para treinamento. Aliás, quando eu saí do mercado, eu comecei a ir pro mercado corporativo. Fiz alguns contatos com algumas pessoas e, pô, vamos palestrar aqui. Então eu comecei a fazer pro mercado corporativo. Quando me chamaram para ajudar a fazer pequenas consultorias, porque foi uma época que 2015 começaram a montar as houses. E quem começou a montar as houses foi os gerentes que atuaram comigo. O cara falou, cara, o Lindenberg é o cara que é o de monta operação. O que esse cara fazia? Aí eu comecei a ajudar esses caras. E eu não queria. O cara falou, Lindenberg, você quer fazer um treinamento pra gente? Eu falei, cara, não quero porque o mercado não aceita, não é legal, os caras não gostam. Eu não queria fazer. De tanto insistirem para mim fazer as coisas, eu comecei, montei, aí eu fui fazer na Lopes Botou de a cara a tapa. eu não queria fazer. O meu negócio era mercado corporativo. Eu fui bastante resistente, pra falar a verdade. Eu tinha vídeos, cara, que eu gravei pra colocar no YouTube e eu não coloquei nenhum. Isso 2014, 2015, eu não Olha coloquei. isso. E aí eu falei, cara, eu não quero. Você foi disruptível. Eu falei, não quero, os caras me insistiram e tal. E aí eu fui fazer, montei, acho que foi um treinamento. Aí fui fazer na Lopes de Alphaville, que o Oliveira, na época, ele entrou lá no lugar do Negrão pra montar a operação lá de novo. Então eu fui fazer com ele. Aí eu fui na Dubai, construtora, Conheço. com o Renato Félix que estava lá, fui falar, inclusive ele que ficava falando, Demek, você precisa fazer. Eu falei, cara, não quero. Aí eu fui fazer com ele e fui fazer na Upgrade Imóveis do Cardoso. Sei. Foi os 3 primeiros que eu fui fazer. Que aí eu falei, cara, eu montei um treinamento assim, de alto nível, pensando no mercado corporativo, porque eu falei, pô, 2015 para 2018, acho que o mercado evoluiu, pensei, né? Aí quando eu cheguei para fazer o meu primeiro treinamento, foi horrível, porque era um conteúdo muito acima do que o corretor naquela época precisava. A maioria é calça branca, entendeu? Então, aí eu falei, cara, peraí, deixa eu começar a ajustar. Aí eu comecei a fazer alguns ajustes, aí eu comecei a fazer o básico do básico, porque a galera precisava do básico primeiro. Fui falar a parte comportamental, um negócio muito mais, nível muito mais acima, o pessoal não estava entendendo. Sim. E aí eu fiz esses 3 primeiros. Foi na Lopes de Alphaville, Dubai Construtor e na Upgrade Imóveis. Aí eu fiz alguns ajustes. Só que quando eu comecei a postar, cara, começou a vir os caras. Aí veio o Praz, aí veio o Fogaço que tava na Calas, aí começou a vir, quem me conhecia, começou a vir a galera. Só sei que nós fizemos em 2022 para 2023, foram quase 2 anos, fizemos quase 60 treinamentos. Uau. Na Mitre já fui várias vezes, né? Cara, quase todas as incorporadoras a gente foi. Inclusive uma que me foi bacana, que foi bem desafiador para mim, que eu fui na Local Imóveis, que é de Sei. terceiros. Porque a minha pegada é fazer para lançamento. E aí eu fui chamado lá na Local Imóveis, fiz em duas sedes partes? lá. Fiz em 2 sedes, né? Uma no Jardins, outra acho que foi em Pinheiros. E foi bastante desafiador, porque eu tive que falar com um corretor de terceiros, que é um corretor que a venda é um pouco mais morosa, o trabalho é diferente do lançamento, né? Mas foi bacana também. Eu aprendi bastante ali fazendo essa para local imóveis. Mas o meu foco é lançamento, é venda de impacto, entendeu? Sim.
Muito jóia, Lindenberg. Lindenberg, eu quero te agradecer. Obrigado aí mais Imagina, uma vez. já deu horário? Já. Pô, caramba, É porque você aqui a gente tem que ser um gostinho de quero mais. Senão assim depois você não volta, não cara. volta, né? E aí a galera também não vai comprar seu curso. Depois não Pois vai. é, né? No curso não, né? Na verdade, você dá treinamento nas incorporadoras. Também. Não, tô começando a colocar também agora no online pro corretor. Ah, legal. Um precinho mais ali, mais acessível, enfim. Porque às vezes a incorporadora não compra, mas o corretor tá querendo aprender, Sim, enfim. sim. Às vezes a galera me procura, me dá ajuda, o que que eu faço aqui nesse sentido? Então a gente tá começando a colocar um pouquinho aí pro corretor direto aí. Eu vou depois te apresentar algumas coisas aqui, vai ser bom também. Bacana, legal. Tá bom? Eu que agradeço aí ó, essa oportunidade de falar para sua audiência, para as pessoas que talvez não me conhecem aí, passar a conhecer um pouco mais, entender de verdade o que que eu faço. E o que eu faço, eu costumo brincar o seguinte: eu não quero ganhar dinheiro, não. A minha vocação ali acho que é ajudar as pessoas e fazer com que essas pessoas desenvolvam. Igual tem um monte de gente aí lá atrás que eu ajudei bastante, hoje está como diretor de algumas empresas. Acho que nada é tão gratificante quanto é isso É aí. isso aí. Deus abençoe vocês, corretor de Obrigado. imóveis. Segue a gente no Instagram, compartilha esse vídeo aí, deixa seu dedinho no like aí também. Falou? Beijão no coração, tchau, tchau. Valeu, obrigado.